Boa noite, pessoal, tudo bem? Será que eu ainda posso ser mãe? Bom, esse é o tema da nossa live de hoje, que a gente está recebendo mais uma super mulher no comando, aí uma líder para vocês conhecerem uma super história de vida e carreira. Então fiquem com a gente até o final que vai valer a pena cada minuto. Vou aguardar o pessoal aí entrar um pouquinho, mas já vou começar a apresentação dela antes de chamar a nossa convidada de hoje, que é a Celina da Costa Silva. E a gente vai conversar na live sobre o capítulo, né, de um livro que ela é coautora, Mulheres nas Finanças. Depois, quando terminar a live também, eu vou postar aqui para vocês o link para quem quiser adquirir o livro e ajudar uma instituição de caridade, onde 15% da renda é revertida para uma instituição. Bom, com mais de 30 anos de experiência, a nossa entrevistada de hoje é atualmente superintendente de controladoria e atuária da Brasil Prev Seguros e Previdência, onde exerce papéis de liderança há mais de 10 anos. É graduada em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, possui MBA Executivo e MBA Executivo em Finanças, com ênfase em gestão de investimentos. Em 2018, ela passou por um treinamento de liderança durante 8 meses nos Estados Unidos. É presidente da Comissão Atuarial da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. Trabalhou em grandes empresas de seguros, inclusive na Alemanha, e ela também vai contar um pouco aqui dessa experiência. Conheceu o marido aos 45 anos, achava que ainda daria tempo de ter um filho, mas passado um ano veio o diagnóstico da esclerose múltipla dele. No meio do caos e vários tratamentos, eles tomaram a decisão da adoção e faz 3 anos que foram aprovados e seguem aí à espera do telefone tocar. E apesar, a gente sabe que ninguém é só o seu currículo, e apesar da Celina ser incrível, né, a gente sabe que ninguém vive só para o trabalho ou é só o que está no currículo, um cargo, né? E apesar da história dela de carreira ser incrível, vocês vão ficar ainda mais impactados da forma com que ela construiu isso e de quantas adversidades foram superadas. Uma mulher no comando para inspirar vocês na carreira e na vida. Afinal, mais do que vivências que deram à executiva a experiência em projetos e finanças, proporcionaram a ela experiências de vida únicas. E hoje ela está aqui para compartilhar esse conteúdo, provando que sucesso é nada mais do que a capacidade de superar todas as adversidades e mesmo com todas elas não desistir. Então, boa noite para o pessoal que está entrando. A minha mãe já está aí também, Adriana Santos. Se alguém tiver dúvida, manda pra gente, tá? Vou chamar aqui a Celina. E, gente, a cada parágrafo que eu li, assim, maravilhosa. Então, super recomendo vocês acompanharem a live e depois também ler o livro. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Celina, boa noite, tudo bem? A tua imagem não tá aparecendo, só o áudio. Ué, pra mim tá aparecendo. Ah, eu acho que eu tenho que. Não, Agora apareceu, não mexe nada, Celina. tá bom, que ótimo. Tá carregando, mas tô vendo o teu rosto. Então, Tudo bem contigo? tudo jóia. Obrigada, Seja muito bem-vinda, né? obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu que agradeço a tua disposição, teu tempo aí, sei que a tua agenda também é super concorrida, né? Então, obrigada por compartilhar aí hoje a tua história e o teu livro também com a gente. Legal. Bom, vamos lá, né, gente, que já perdi aí um pouquinho de tempo, tá carregando para mim ainda, tá, Celina? Mas eu consegui assim, porque pelo menos eu já vi uma imagem tua, de certo ele vai atualizando aqui, tá? Pode ser? Pode. Tá. Então, a Celina é uma mulher 50 a mais que se dedicou muito à vida profissional, né, como eu comentei na introdução, pois na juventude ela decidiu que seria independente e não queria ter ninguém dependendo dela também. Quando jovem, a independência e o fato dela ser solteira
ajudaram ela a crescer profissionalmente. Apesar do medo, ela mudou do Rio para São Paulo e depois para a Alemanha. Hoje, né, Celina, já há bastante tempo, na verdade, você trabalha com finanças, que é uma área que exige aí também muito planejamento, a gente sabe, tanto para a área pessoal, né, como profissional. Então, eu queria que tu contasse um pouco como foi colocar essa ideia, né, na cabeça, e seguir esse planejamento para atingir a tua tão sonhada independência financeira, que a gente sabe que também não é tão simples, né? É. O Carol, primeiro eu queria só contar um pouquinho da história do livro, tá? Claro, fica à vontade. E assim, escrever é terapêutico e me motivou muito o convite da editora Líder. Eles têm uma série que chama Mulheres. Então, tem mulheres no RH, mulheres de tecnologia, mulheres nas finanças, e eu fui convidada para Mulheres nas Finanças porque é a minha área. O propósito, né, é contar a história de mulheres, porque a gente também aprende com os acertos e os erros dos outros, né? E esse convite me deixou assim incrível. São 43 coautoras, todas trabalham na área financeira e cada uma conta então a sua história. Para mim foi um processo muito terapêutico. Então eu começo contando, né, que eu sempre quis ser independente, desde criança eu queria ser independente e queria seguir um caminho um pouco diferente da história das mulheres da minha família. Num determinado momento, quando eu já era adolescente, numa discussão com meu pai, ele falou que ele me sustentava e que eu ia ter que fazer as coisas do jeito dele, né? Aquilo para mim foi mais um sinal de que não, eu vou ser independente e vou fazer do meu jeito, né? Então, assim, eu sempre tive muita facilidade para matemática. É, Quando eu fui optar por uma carreira, eu fiquei muito na dúvida do que eu ia fazer. Até apareceu psicologia, mas eu acabei escolhendo ciências atuariais, que é um ramo da matemática para previdência e seguros. E aí não foi Uhum. fácil, né? Desde o começo, desde a faculdade, foi assim, muito estudo. Acabei sendo autodidática porque estudei, entrei da primeira vez que eu tentei o vestibular eu não passei, mas eu queria estudar na UFRJ, então fiz um ano de cursinho, aí eu passei para a UFRJ e assim, os professores, alguns são muito didáticos, outros não eram. Física, para mim, era uma dificuldade. Também não adiantava assistir aula e eu virei autodidata em física, né? Meu primeiro ano na Aham. faculdade foi traumático. Eu quase desisti do primeiro ano, mas eu tenho essa coisa de que eu preciso terminar o que eu começo. Então, eu passei a me dedicar, eu tirei muita nota baixa, fiquei reprovada em cálculo, fiquei reprovada em física, coisas que nunca tinham acontecido Ai, que alívio, Celina. Achei que era só comigo. coisas que eu nunca tinha sido reprovada até então. E aí, né, também foi o primeiro ano que foi traumático, e depois eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. E aí comecei a estudar muito, virei autodidata e comecei a tirar nota alta, né? Aí aquilo ali foi me dando mais certeza de que, ok, estou no caminho certo. E aí depois Uhum. entrar para o mercado de trabalho também não foi fácil. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga, então naquela época, mercado segurador, eu acabei começando no mercado segurador era muito masculino, ainda é, mas naquela época era mais ainda. E aí, assim, eu fui abrindo portas, né? Tive que estudar muito, depois eu fui fazer MBA. Em alguns momentos eu também quis desistir, porque era muito difícil, mas as metas iam sendo traçadas e eu ia me Eu esforçando ia buscando. para atingir essas metas. Exatamente. Uhum. Uhum. Nossa, incrível. E aí, né, como tu
tu falasse, tu foi educada, como muitas mulheres, né, da tua geração e que já são, né, viveram em tempos que eram muito mais de repressão, né? Mas tu sempre teve essa visão mais independente, vamos dizer, um pouco feminista, e uma mulher super moderna para a época, né? Até que numa discussão, como tu comentaste com teu pai, ele disse que te sustentava e por isso, né, deveria fazer o que ele dissesse, que a gente sabe que também foi a educação que eles tiveram e muita gente vivia desse modo. Agora, como foi ouvir isso, né, naquela época e que impacto teve na tua vida pessoal e profissional de tipo, opa, pera, não é bem assim. Só me fez seguir mais em frente e buscar mais independência, né? Eu até no livro eu escrevo que eu agradeço muito aos meus pais porque eles me ajudaram, né, a ser essa mulher forte que eu sou hoje. E foram Uhum. muitas vivências, né? E eu acho que também teve aí todo um resgate. Meus pais já faleceram, né? Meu pai teve Alzheimer, minha mãe teve demência. E eu não fui uma adolescente fácil, não fui uma jovem fácil, eu brigava muito com a minha mãe por causa dessa diferença, né, de eu quero ser independente, mas não era essa a história da minha família, né? Então, acho que eu briguei, tinha muita discussão, né, tanto com o meu pai como com a minha mãe, e no final da vida, acho que foi um resgate, né? Eles acabarem tendo que depender de mim, inclusive financeiramente, porque num Uhum. determinado momento, meu pai, apesar de ter duas aposentadorias, mas eles precisaram ir para um retiro, precisaram de cuidadora. Então, no, Tratamentos caros também, né, Celina, para essas doenças. Então, no final, né, ainda bem que eu segui esse caminho e que eu pude ajudá-los, tanto financeiramente como emocionalmente, e ter esse resgate no final, da vida deles. Eu tenho assim a sensação do dever cumprido com eles, da mesma forma que eles tiveram comigo, e eu agradeço, né, por eles terem me tornado essa pessoa que eu sou hoje. Uhum. Maravilhosa. Quem diria, né? Eu acho muito engraçado, assim, porque às vezes a gente passa situações e não entende, e aí imagina, né? Se tu tivesse desistido e chegou lá no final, eles precisaram daquela filha independente. Então, com certeza, tu se sente ainda mais realizada de que valeu a pena a trajetória, né? Exatamente. Bom, e quem te vê de fora, né, Celina, como eu, assim, que entrei em Mulheres do Comando, participei das reuniões, a gente percebe essa profissional super focada e essa pessoa de voz calma e serena e nunca, né, vai imaginar que passasse por tantos desafios e problemas, tanto na vida pessoal como profissional. Então, desde a adolescência, né, e juventude, não foram fáceis essas diferenças aí de ponto de vista, tiveram as brigas, as discussões com os teus pais, mas hoje você agradece eles a terem, né, ajudado a se tornar essa mulher forte que parece uma fortaleza. Porém, tu, ao mesmo tempo, é muito humana e sensível, né? Como é que tu consegue esse equilíbrio aí? Então, esse equilíbrio, assim, eu não sou tão calma e tranquila como eu aparento. Eu diria que eu sou até bem estressada, né? Mas aí, ao longo da minha vida, né, eu comecei a fazer terapia muito cedo. Assim, também não tão cedo, mas com uns 24, 25 anos. E a terapia foi uma coisa que me ajudou muito a buscar esse equilíbrio. Então, eu recomendo, eu sou a favor da terapia. Eu passei aí muitos anos fazendo terapia, depois eu parei, e agora, recentemente, com a pandemia, acabei voltando, né? Então, acho que aí Uhum. nesta busca, o autoconhecimento é super importante. É ótimo se você pode, né, ter um profissional para te ajudar nesse caminho. Eu cresci muito e amadureci muito com a terapia.
Também pratiquei uma yoga tibetana por muitos anos, né? Justamente para também buscar esse equilíbrio, para ser um pouco mais ponderada. Eu acho que o mundo corporativo ele é muito estressante e a gente tem que cuidar do emocional, porque acaba afetando, né, tanto o seu emocional como a sua vida pessoal. Então, é um caminho, né? É um caminho. Hoje eu continuo praticando respiração, faço pilates, atividade física também é uma coisa que me ajuda a ficar bem equilibrada. Eu tive uma época em que Uhum. eu fazia corrida e correr parecia que eu já digeria a metade dos problemas, botava um monte de tensão para fora e voltava Uhum. revigorada. Cheguei até a fazer uma meia maratona. Então, Olha, é um caminho, né? É um caminho que você vai buscando assim, a vida também vai te ensinando que você está fora do eixo, que você precisa se reequilibrar e você vai buscando isso, né? verdade. Eu acho que o segredo é essa yoga tibetana, Celina, com essa voz serena, assim. Vamos Eu dizer. pratiquei yoga tibetana por muitos anos. Hoje eu ainda pratico, não tanto, né? Eu deveria praticar diariamente. Hoje eu não pratico diariamente, mas ainda pratico. Deve ser legal. Bom, gente, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, encaminhem aqui e também me avisem, tá? Se para vocês a imagem da Celina tá normal, porque a minha ainda trava de vez em quando. Bom, Celina, você estudou também na escola pública, né, até o final do ensino médio. O teu irmão entrou para a Escola Nacional de Ciências e Estatística e você acabou seguindo os passos dele aí nessa época. No primeiro ano foi reprovado em cálculo e física, como comentasse, né, o FRJ. O que me dá, né, essa esperança aí, pois a gente fica muito se perguntando, será que eu estou no caminho certo? Ou será que isso aqui deu errado para desistir aqui? Mas se até contigo que era, né, fã da área aconteceu, então acho que pode acontecer com qualquer um. E aí tu foi lá, virou o jogo, se tornou autodidata em física e ainda foi aprender inglês e espanhol. Foi isso? Foi tipo assim, agora eu vou também aprender tudo. Inglês eu acho que é super importante, né? Eu comecei a aprender inglês ainda antes da faculdade e então também teve aí um desafio, mas foi uma das matérias que me ajudou no vestibular, né? Praticamente, acho que eu tirei nota máxima na prova de inglês. E Aham. é assim, eu não tenho facilidade para línguas, né? Mas no mundo corporativo, eu acho que nem só no mundo corporativo, para a vida pessoal também, línguas é super importante, eu adoro viajar. Então, eu realmente preciso também me esforçar para falar bem tanto o inglês como o espanhol. Uhum. Mas hoje tu domina completamente os dois idiomas também. Domino, mas não sou aquela que fala perfeito, né? Mas eu também não me incomodo, né? O importante é que eu consigo me comunicar e consigo me comunicar bem. E eu acho que também aí no meu percurso, né, eu era muito perfeccionista. Então eu acabava me Uhum. exigindo muito. E acho que isso Uhum. com a maturidade e também com terapia, né, eu fui também aceitando que eu não tenho que ser perfeita, né? Ok. Ninguém tem, né? É, E até, Celina, hoje eu sou muito dessa opinião, assim, que eu também sempre fui de me cobrar e sofri já muito com perfeccionismo. E aí, né, fazendo cursos e aprendendo, pesquisando, tu vê, quem é fluente em inglês? Os 5% que nasceram em países de língua inglesa. Então, tipo, para mim, nativo, fluente é quem nasceu lá. A gente não tem como ser. Então, a gente se cobrar a ponto de, nossa, a pronúncia tem que estar perfeita, é realmente se torturar, né? é. A gente tem que flexibilizar um pouquinho aí. Bom, um pouco depois, né, fizesse o curso de liderança feminina na Fundação Dom Cabral, que te fez também compreender o quanto foi difícil chegar onde você chegou.
e te abriu a mente para enxergar as situações com um novo olhar. Você entendeu quão importante é o apoio entre as mulheres para que cada vez mais a gente conquiste, né, posições de liderança no mundo corporativo que já é tão competitivo. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muita gente com aquele comportamento contrário, se sentindo ameaçada, né, querendo competir ali entre as mulheres e querendo dar o famoso puxão de tapete. Tu vê que já está mudando um pouquinho esse cenário, que ainda a gente tem muito que caminhar, teu papel como líder, né? Qual que é a tua visão a respeito disso? Hoje, né, existe aí todo um movimento de liderança feminina e de equidade de gêneros, né? Então, é mais fácil você ter esta consciência. E as próprias empresas também acabam criando um ambiente mais amigável. A própria Mulheres no Comando é um excelente exemplo disso, né? Que, enfim, as mulheres precisam se ajudar, é muito mais fácil trabalhar num ambiente mais igualitário, e aí eu entendo que isso já mudou muito, né? Ainda, eu acho que competir sempre vai acontecer, né? Mas é um pouco da cultura que precisa mudar, né? A gente não deveria estar competindo, a gente deveria estar se ajudando, e sempre. Até tem uma frase que eu gosto muito da ex-secretária de Estado do governo lá dos Estados Unidos, que ela fala que existe um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. E desde que eu ouvi essa frase no curso de liderança feminina da Fundação Dom Cabral, eu passei, de fato, colocar ela em prática e usá-la, né? Olha, você vai para o inferno. Gente, é isso aí. arrasou, ótimo exemplo, né? Porque se pode apoiar e contribuir com o crescimento da outra pessoa, por que vai dificultar ainda mais, né? Concordo com Exatamente. ela. E até hoje em dia, uma das práticas que eu faço na Mulheres do Comando é mentoria. E é assim, é gratificante ver o quanto você pode ajudar outras mulheres com a sua experiência, né? Verdade. Nem fala, tem sido uma experiência maravilhosa. Hoje a gente sabe que existe, né, um movimento feminista e mais ações, ou até programas como o próprio Mulheres no Comando, que é uma rede de apoio que não existia lá no início da tua carreira. Como que tu se sente também sabendo, né, que contribuiu para abrir esse caminho para as gerações futuras? Eu me sinto muito orgulhosa e aí foi que eu me reconheci feminista, né? Porque eu não desisti. Em alguns momentos pensei sim em desistir, em mudar de profissão, enfim, buscar outra alternativa, mas eu realmente me sinto muito orgulhosa e gratificada de ter aberto muitas portas e de hoje poder olhar para trás e me reconhecer feminista. Uhum, maravilhosa. Na tua equipe são quase 90% mulheres, né, Eu Celina? tenho bastante mulher na minha equipe e continuo aumentando as mulheres na minha equipe. Eu também tenho bastante orgulho de ter da equipe, são, enfim, eles e elas, porque né, a gente precisa ter aí um ambiente diverso, então são eles e elas que me ajudam a ser bem sucedida. Então, o maior orgulho de trabalhar com esse time e, assim, vou ajudar, vou mentorar, independente de ser homem e mulher. Apenas, né, busco essa equidade, sim. Uhum, com certeza, como a gente aprende no programa, né? Se a gente pode auxiliar e contratar outra mulher, né? A gente sabe que já tem essa diferença na sociedade, então ajudar também aí diminuir um pouco isso, né? Outra coisa que eu achei muito curiosa no texto, gente, é que a gente está passando super assim por cima, tá? O livro realmente vale a pena. Depois eu vou deixar o link, vocês comprem também para ajudar a instituição.
Eu, assim, devorei, né? Comecei a ler, não parei mais o capítulo da Celina. E o que eu achei muito curioso no texto é que você falou que sempre também, Celina, teve problemas com hierarquia, né? Que é uma coisa forte aí no meio corporativo. Eu achei maravilhoso. Afinal, você só conseguia respeitar as pessoas que tinham um forte conhecimento técnico. E eu acho que mais do que isso, né? Também não adianta só ter o conhecimento técnico e não ser um bom ser humano, né? Porque daí acaba também não equilibrando. Mesmo tendo tanto conhecimento, né? Você não deixou de viver episódios como demissões, por exemplo. E a gente também sempre se pergunta, né? Se uma mulher é demitida, se é incompetente, isso e aquilo. Hoje a gente já aprendeu que não, que muitas vezes também são coisas que fogem, né, do nosso controle, enfim. Então, por mais que tu estudasse, ainda passasse por episódios como esse. Pô, eu acho que eu fui aprendendo a me adaptar ao mundo corporativo, né? E hierarquia existe e ela precisa ser respeitada, né? Eu até brinco, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quer preservar o seu emprego. Então, acho que bem cedo eu aprendi essa lição, porque foi justamente no meu primeiro emprego e que não basta ser competente, né? Não basta, a gente tem que entender que você está numa empresa e que, assim, existe hierarquia e que ela precisa ser respeitada. Independente de se eu achar que tecnicamente, né? Acho que a gente também tem aí o papel de educar e acrescentar para os nossos líderes, né? Então, também aprendi, essa foi uma lição que eu aprendi bem nova e bem cedo. Uhum. E como é que eu posso te dizer? Como é que eu posso perguntar? Né? Qual é a tua recomendação? Assim, tem uma pessoa que está no cargo, mas ela, vamos supor, né, é um líder, é um superior, mas às vezes a gente sabe que tem pessoas que não estão nessa posição, mas sabem mais ou estão mais atualizadas, né? Tens alguma dica especial para lidar com esses momentos? Eu acho que um time, ele se completa, né? Se aquele líder, ele foi colocado ali, ele tem qualidades para estar ali. E cada membro do time é que vai complementar e completar esse líder. Eu acho que a gente precisa se ajudar, né? É, tanto com os colegas como com a gestão, né? E atingir as metas e os objetivos, porque ninguém atinge metas e objetivos sozinho dentro de uma empresa. Verdade. Aliás, outro fato, né, interessante é que a falta de reconhecimento junto com a pressão também te causaram o famoso burnout, que está super em alta agora, não se fala em outra coisa após a pandemia aí, né? E foi um sinal que você precisava mudar, que não estava feliz e acabaria doente. Agora a gente sabe que essa questão da saúde mental, né, ganhou muito destaque no trabalho, mas como foi passar por mais esse desafio, assim, chegasse a sair de algum emprego por isso, fosse levando até conseguir fazer uma transição? Assim, eu acho que muitas pessoas passam por um burnout, né? Naquela época nem chamava burnout, foi uma estafa, enfim, era o que se chamava naquela época. Mas ainda bem que eu estava fazendo terapia e a terapia me ajudou muito a entender que alguns pontos eu precisava mudar. Então, essa coisa de ser perfeccionista, de querer dar conta de tudo, de querer entregar, né, fazer as Sim, entregas. 100% mais, né? É. Mas também me fez enxergar que eu estava num lugar que não era para mim, né? Que aquele ambiente para mim não estava legal. E aí, né, acabei recebendo uma proposta para trabalhar com um ex-chefe, só que com isso tinha uma mudança para São Paulo. Não foi fácil,
né? Eu acho que eu estava muito enraizada, Carioca. carioca, aquela coisa, né? Mas me fez também ver, eu não podia continuar da forma com que eu estava. O mercado de trabalho no Rio era mais restrito. Então, assim, se abrir para o novo e viver uma história nova. E foi muito bom ter mudado para São Paulo naquela época, né? Não foi definitivo, acabei ficando só 3 anos. Depois voltei para o Rio e alguns anos Uhum. depois eu voltei para São Paulo, né? 2020 eu acabei voltando para São Paulo. Então agora tem 22 anos que eu estou fora do Rio. Aham. Legal. Então, mudasse de São Paulo para o Rio novamente, voltasse para perto da família até o dia, né, em que tu também chegou para trabalhar numa seguradora e as pessoas estavam sendo avisadas da demissão pelo sistema, né, que não ligava e você também que estava com o nome na lista acabou tendo o nome retirado por um superior. Na sequência, começou um inquérito judicial por gestão temerária da seguradora americana, onde você e outros gestores deram depoimentos em juízo. Imagino, é uma super tensão, né? Ainda ser colocada numa situação dessa. Eu acho que a vida é feita de ciclos e a gente precisa enxergar quando esses ciclos terminam, né? Então, eu seria demitida de última hora, tanto que não tinham me avisado, a minha equipe perguntava o que estava acontecendo, porque foi uma demissão em massa. Eu vou falar em massa, né, mas uma quantidade razoável de pessoas sendo demitida ao mesmo tempo. Então, como eu também estava na lista, ninguém me avisou nada. Aí a equipe vinha me perguntar o que estava acontecendo e eu falava, eu não sei, né? Nesse dia, realmente, a meditação me ajudou muito, porque eu fui para um lugar respirar e, né, e ver o que eu vou fazer, né? Aí entender, até que me falaram isso, né? Realmente as pessoas estão sabendo que estão sendo demitidas porque chegam e o sistema bloqueia o acesso. Não foi uma experiência agradável. Eu tive a oportunidade de continuar, mas eu resolvi que ali aquele ciclo para mim tinha acabado e foi aí que eu voltei novamente para São Paulo, porque eu estava no Rio e o mercado segurador está todo em São Paulo. Então, acabei recebendo aí 5 propostas de emprego e voltei para São Paulo para uma história nova. Aham. E tudo isso, Nossa. né, me ajudando cada vez a amadurecer e crescer mais profissionalmente também, né? Cada mudança Uhum. dessas era um passo maior que eu dava na minha carreira. Com certeza. E depois de tudo isso, você pensou até em fazer um ano sabático, né? Que é aquele ano que a pessoa tira para tocar outros projetos ou pensar realmente as prioridades da vida, descansar, né, e repensar aí essas questões da carreira, mas todo mundo dizia que você estava louca em recusar outra oportunidade, né, acabasse de dizer aí que recebesse diversas propostas. Estava cansada do ritmo acelerado e sabia que no banco continuaria sendo estressante. Infelizmente, naquela época, não tivesse, né, a coragem aí da mulher no comando para mudar, porque você sempre se preocupou muito com as finanças e o planejamento. Se pudesse voltar atrás, hoje tu teria seguido a intuição e teria dado essa pausa? É. Eu não sei se voltar atrás, né? Porque talvez eu não tivesse o recurso para isso naquela época, mas se eu olhando para frente, sim, né? É, eu tinha condições, né? Justamente acho que também aqui é um ponto importante para a gente explorar um pouco, né? No outro dia eu dei uma aula de finanças pessoais, né, para as mulheres no comando. Então, acho que a Uhum. gente precisa, independente, né, de ser homem ou de ser mulher, mas principalmente as mulheres que talvez não tenham esse lado financeiro e de planejamento tão forte, a gente precisa se organizar financeiramente. Ter uma reserva de curto prazo, uma reserva de meio prazo e uma reserva aí de longo prazo. Não é fácil, precisa de muito planejamento para isso. Mas eu vinha aí neste meu planejamento financeiro
E eu realmente poderia ter ficado até mais de um ano sem trabalhar. Já não faria um sabático de um ano, mas eu estava muito cansada, né? Já eram, sei lá, mais de quase 20 anos de mundo corporativo. 20 foi Uhum. exagero, né? Mas enfim, uma quantidade grande aí de anos de mundo corporativo. E essa pausa teria sido bem interessante. Acabou que eu Bem fui trabalhar num banco e fiquei só 3 meses nesse banco. Por isso que eu falo que eu devia ter seguido a minha intuição, porque logo depois veio a proposta para trabalhar na Alemanha. E aí eu acabei Uhum. mudando para a Alemanha. Então eu fiquei 3 meses, foi o tempo mais curto de emprego que eu tive, né? Mas enfim, aprendi também com mais essa experiência. Muito bem. E aproveitando todo o teu conhecimento aí na área de finanças, né, que até no livro você conta que usava teus bônus, por exemplo, para quitar imóvel, né, e sempre ter essa organização, assim, o que que você orienta as mulheres hoje que precisam conquistar a independência financeira, né, tanto as que não começaram ainda a ter essa preocupação, como as que já têm, mas precisam aí acelerar esse planejamento, o que que deve priorizar, como que a conta deve ser feita. E agora vai dar uma assessoria financeira aqui para a gente. Curto espaço de tempo, mas basicamente, né, e principalmente eu que trabalho com finanças, né, a gente cuida da saúde financeira da companhia. Eu mesma ignorei por bastante tempo a minha saúde financeira, mas eu fui Uhum. aprendendo, né? Você só consegue atingir metas em que você pode controlar elas, né? Então você precisa, da mesma forma que a empresa tem um orçamento e ela tem uma meta de gerar lucro no final do ano, a gente também tem que ter um orçamento pessoal, né? Onde estão lá as nossas receitas, as nossas despesas, e fazer caber ali dentro, né? Porque aí você pode ter a surpresa de que você está gastando mais do que você ganha, de que você está gastando com coisas que não fazem sentido, mas se você não coloca isso no papel, e quando eu falo papel, né, eu faço até de uma forma muito simples, é numa planilha Excel, para mim é o que funciona. Uhum. É, e aí você vê que você pode cortar custo, que você pode economizar mais, né? E aí ter E não essa. precisa comprar aquela blusinha todo mês, né, Celina? Não, você precisa de fato de mais um par de sapato e uma bolsa nova, né? Hoje eu sou muito mais básica do que alguns anos atrás, né? Eu não gasto mais tanto dinheiro com roupa. A gente acaba Sim. gastando muito dinheiro em coisas que não vão agregar. Então, assim, eu acho que planejamento financeiro pessoal, né? Finanças pessoais é o que vai nos ajudar não só a ter independência, mas como conquistar os nossos sonhos. E aí você tem que construir suas metas. Ok, de vez em quando não consegui cumprir o meu planejamento, ok. A gente também não pode ser, né, ferro e fogo. Ferro e fogo. Mas, assim, e neste planejamento, né, de um determinado tempo para cá, eu incluo pelo menos uma viagem por ano. Só que eu me planejo para isso, né? E vou fazendo as coisas caberem dentro do meu orçamento. Tem horas que tem que abrir mão de alguma coisa. E, assim, hoje, a minha principal meta, né? Graças a Deus, eu tenho mais de 20, então eu tenho sim a minha reserva de curto prazo, minha reserva de médio prazo e estou recheando ainda, né? Ainda não terminei a minha reserva de longo prazo, que é para poder Uhum. me aposentar, é diminuir mesmo o ritmo do mundo corporativo e poder usufruir da vida na melhor idade. Uhum. E previdência privada faz parte, né? Eu comecei a contribuir a ter previdência privada muito cedo,
desde o meu primeiro emprego, então com 24 ou 25 anos eu já tinha um plano de previdência e grande parte dessa minha reserva está em planos de previdência. Eu trabalho com isso, né? Obviamente, a gente também precisa rever o plano, rever investimento, e só vai conseguir fazer isso com estudo. Então, tem que estudar. Eu acho que tem aí pessoas excelentes que a gente pode seguir, né? Eu sigo o Gustavo Cerbasi, a Nath Uhum. Arcuri, e aí Arcuri, você Thiago vai. Nigro. Isso que você entrevistou recentemente, né? Isso. Então, com isso, você vai aprendendo e se educando financeiramente. Mas não tem milagre, tem que estudar sim e tem que ir aprofundando. Então, por exemplo, a planilha de orçamento financeiro, você vai lá, busca o Serbase, você vai encontrar e você consegue baixar uma planilha de orçamento de finanças pessoais, né? Então, é botar em prática e ir estudando e atingindo, e criando, atingindo sonhos, melhor ainda, né? As metas são sonhos, Uhum. pode ser uma viagem, né? Pode ser um imóvel, e é tão gratificante essas conquistas, então, enfim, mas é um aprendizado. Eu fiz muita besteira também financeiramente quando eu era mais nova, né? Aham. Hoje em dia eu sou Ah, mais conservadora em algumas coisas. uhum. Muito bom saber também, porque se até a Celina que entende o assunto já errou, a gente também pode errar, né, Celina? É isso aí. Mas já fizesse assim algum investimento de mais risco, ações, alguma coisa, ou realmente é um perfil mais Não, mas por conservador? exemplo, eu comprei um apartamento quando eu tinha uns 30 anos, sei lá. E foi quando eu mudei para São Paulo, né? Eu tinha comprado um apartamento na Uhum. planta e acabei mudando para São Paulo e não morei nele. Só que eu tinha um carinho por aquela, né? Era o meu primeiro apartamento. Então eu achei que eu Aham. ia conseguir bancar dois apartamentos, né? Um alugado em Nossa. São Paulo e outro no Rio para quando eu fosse ao Rio. Foi assim Uhum. a pior fase de endividamento, caiu aqui o celular, de endividamento que eu tive. E aí, até que, Aham. passado um ano, eu entendi que não dava para ter dois. Eu não tinha Nossa, salário. mas fosse bem corajosa também, né? Eu não tinha salário para ter dois apartamentos, né? Mas Em duas capitais super caras ainda. aprendi a duras penas. E aí, quando eu vendi o apartamento do Rio, eu fiquei só no meu apartamento alugado aqui em São Paulo. Foi aí que eu reequilibrei as minhas finanças, né? E reequilibrei de uma forma bem saudável e aí bem consciente mesmo. E depois, mais à frente, eu comprei outro apartamento, né? Porque para mim, eu acho importante ter um imóvel. Tem muita gente que não concorda com isso. Mas eu acho que pelo menos o que você mora vale a pena ser próprio. Uhum, entendi. Muito bom. Excelentes dicas. Então, o pessoal tem que correr aí, baixar uma planilha do Excel e começar esse planejamento o quanto antes, para não cair aí em furadas que nem da Celina. E depois de um tempo, né, voltando aí um pouquinho para a tua trajetória, também surgiu a oportunidade na área internacional, que também era um sonho, e fosse trabalhar na seguradora alemã. Pintou insegurança nesse momento da mudança, Celina, que mais uma vez te desencorajaram, até lá na própria Alemanha falaram, né, viesse do Brasil, o que viesse fazer aqui, só tem neve, é frio, é triste, já quiseram ali te mandar embora, mas mais uma vez foi lá e não, eu vou fazer isso aqui. Com certeza, né? Por isso que eu falo, eu fui crescendo e a terapia sempre me ajudou muito, né? E aí foi uma longa conversa com a minha terapeuta e muito medo, muita insegurança. Emagreci assim muito antes de viajar, porque eu não conseguia nem comer, né? Afinal, eu estava mudando para a Alemanha, eu não falava uma palavra de alemão. E Mas assim,
Hoje, com a pandemia, a gente sabe que é uma outra realidade, né? Ou com o WhatsApp, tu conecta ali, mas naquela época também não tinha esses recursos, né, Celina? Mas foi uma experiência fantástica, tanto profissional como pessoal. Eu recomendo, né, quem tiver a oportunidade. Ai, meu celular não, desculpa, não está ficando aqui porque eu botei o carregador. Vou segurar. Mas, É, e aí foi assim uma experiência fantástica, tanto pessoal como profissional. Amadureci muito, eu tive que me reinventar, porque a lógica do alemão é totalmente diferente da nossa. Coisas que eu aprendi que funcionavam passaram a não funcionar. Então, assim, depende de ter muita resiliência, muita paciência com você mesmo, mas os ganhos foram fantásticos, né? Morar 3 anos na Europa, viver culturas diferentes. conhecer vários lugares também, com Foi uma certeza. época em que eu viajava muito, né? Eu aproveitava final de semana, feriado, férias para conhecer outros países. Mas aí Uhum. depois eu poderia ter ficado lá, né? Mas num determinado momento eu entendi que eu também precisava voltar, principalmente por causa dos meus pais, né? Que eles já estavam com bastante idade e que eu precisava dar um suporte para eles. E aí voltasse para cá. E até uma curiosidade, né? Aí quando tu voltasse, não sei se já tinhas alguma proposta ou se foi quando chegasse aqui e começasse a procurar novamente. Foi Não, fácil também essa readaptação ou não? na verdade eu voltei pela empresa que eu trabalhava lá, né? Então isso Ah, daí foi muito bom. Mas uhum. quando eu voltei, eu também não consegui me encaixar aqui. Então, até falam que é a síndrome do expatriado, né? Que é difícil um expatriado, quando volta, se readaptar. E aí, Uhum. após um ano, eu acabei mudando de emprego, que foi a Brasilprev, e que agora eu estou há 13 anos, né? Bastante tempo. É a empresa que eu fiquei mais tempo. Eu estou há mais Legal. tempo. Aham. E há 13 anos, né, trabalhas ali na Brasil Prev e continua motivada pelos desafios e oportunidades com o propósito de transformar o jeito que o brasileiro prepara o futuro, que a gente sabe que também a maioria não tem essa educação financeira e infelizmente, né, chega lá na idade mais avançada dependendo aí de uma aposentadoria que às vezes, né, nem recebe pelo governo. Desde 2016 estás na área atuarial e é responsável pela controladoria e fiscal, liderando, como a gente comentou, um time de 84% de mulheres. Você sente, Celina, que chegou também na carreira onde sempre sonhou, assim, no auge? Olha, eu tenho bastante realização profissional, né? Inclusive, eu acho que por um legado, né? Que a gente falou de abrir portas, abrir muitas portas, construir, fiz parte aí de muita mudança da indústria que eu trabalho, né? Hoje eu sou presidente da comissão atuarial. Então, acho que eu me sinto sim realizada, mas acho que se eu olhar para frente ainda tenho mais coisas para realizar. E estou buscando isso, né? Mulheres no Comando, que é super recente, as mentorias, né? Isso para mim está sendo gratificante, né? Ver como eu posso ajudar outras mulheres com a minha experiência. Mas sim, eu penso em daqui a não sei se é 2 anos, 3 anos, mas sim, desacelerar, né? E buscar uma outra atividade em que não me demande 10, 12 horas de trabalho por dia, né? Eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida e Uhum. aí é o planejamento financeiro que vai me ajudar. Afinal, eu trabalho numa empresa de previdência, né? Então, e que quer mudar o jeito de ser do brasileiro conquistar o seu futuro. Então, eu estou colocando em prática muito do aprendizado e devo bastante à Brasilprev toda essa educação financeira que eu tenho hoje.
E com certeza a hora, né, Celina, que tu sair dali já vai estar encaminhada, né, com tudo organizado. Bom, muita gente também romantiza, né, esse negócio de, porque às vezes quem vê de fora, ela é líder da Brasil Prev, mas a pessoa também não está disposta a pagar esse preço de trabalhar 10, 12 horas por dia, de estudar tanto, né, não vê o que está nos bastidores. Então a gente vê assim, né, a tua batalha toda, a tua história, que suportasse até um burnout, né? Então qual a importância de achar o equilíbrio, assim? Teve separação do teu marido, inclusive, depois vocês, né, retomaram o relacionamento, mas teve a separação. Teu marido tá num novo tratamento também de esclerose múltipla, né? Talvez até esse momento de desacelerar, não sei, seja para também ficar mais com ele. O teu pai e a tua mãe, né, como comentaste, também tiveram aí problemas de saúde graves. Virasse mãe dos teus pais. E ainda assim estás na fila de adoção, né? Retomando ali o assunto do livro, porque ainda queres realizar esse sonho de ser mãe. Então, tu acha que todas essas situações, né? O que elas te ensinaram, e a maturidade, assim, a lidar com tanta coisa ao mesmo tempo tipo, não vou desistir, vou seguir aqui, me desenvolvendo, né? Tipo, consigo, mas também não romantizando de que, ai, nossa, né? Vem problema que eu aguento. Não, não, porque tem horas que eu não aguento, né? Eu sou humana também. E, sim, durante aí a questão dos meus pais foram uns 3, 4 anos, né? Bem difíceis, mas que eu falo que também foi um resgate. Então, teve muito aprendizado. Mas no meio desses 3, 4 anos, eu achei que eu ia entrar numa depressão profunda, né? Então, precisa ter muita resiliência, muita fé, né? Eu acho que a religião também é um lado importante, né? Em que ajuda muito você entender os processos, né? Que você está passando. Então, por isso que eu falo de um resgate com eles, né? E que isso também me preenche bastante. Buscar o equilíbrio não é fácil mesmo, não, né? Eu acho que não é fácil para mim, né? Não só eu, sou só eu que tenho problema. Cada um tem, não sei, eu também acredito aí uma missão e que Deus não dá uma missão que você não consiga cumprir. Então, se eu estou passando por tudo isso, é porque faz parte da minha missão, do meu aprendizado e do meu crescimento espiritual, e que com certeza eu tenho recurso para passar por isso, apesar de alguns momentos, né, dar aquele medo. A gente é humano, né? É, Não é a super heroína, né? Tem que tirar a capa aí. exatamente. E tu acha que a terapia e o exercício físico são também pilares fundamentais aí na busca desse equilíbrio para lidar com essas situações? Não só isso, a alimentação também, né? Eu acho que um Uhum, corpo saudável ajuda você a passar por esses momentos mais difíceis. uhum. Muito bem, Celina, amei, né, a nossa conversa aqui. Infelizmente, aí tivemos esse probleminha, não consegui te observar tanto como eu gostaria aqui durante a live. Eu gosto de estar olho no olho, vendo a reação da pessoa. Mas agradeço demais o teu tempo aqui, todos os ensinamentos. Não sei se queres complementar alguma coisa antes de eu te fazer aqui a última pergunta. Não, eu acho que é isso mesmo. Aí eu vou esperar a última pergunta. Para mim também é uma honra, um prazer estar aqui e poder estar dividindo a minha história. Legal. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, encaminha aí. Espero que vocês, né, também tenham curtido aqui o nosso bate-papo, e acabando a live eu também já vou compartilhar o link do livro, né, da Celina. Então, Celina, para quem está assistindo a gente, ou até vai assistir a live depois que ficar salva, né, eu queria saber qual o conselho, assim, né,
com toda essa tua jornada, tanto de vida como profissional. Ó, a Aline está dizendo que foi muito bacana, a Celina é uma mulher inspiradora. Com certeza, Aline, eu conheço ela um pouquinho ali do programa e a gente já fica assim, gente, preciso A aprender mais Aline, com ela. a Aline é também uma pessoa especial e muito querida, que ela faz parte do meu time na Brasil Prev. Ai, que legal. A Aline trabalha com a Celina, então, né, se puderes dar algum conselho aí, a Zilene também, ó, parabéns, Celina, você é uma inspiração. Independente da idade das mulheres, dos homens que estão aqui nos assistindo, qual o conselho que tu daria, vamos dizer, para a Celina lá atrás e que tu acha que o pessoal pode aplicar aí? Então, está relacionado com sonhos, né? A gente correr atrás dos sonhos e acreditar que nunca é tarde para realizar os seus sonhos. Eu fui morar na Alemanha com mais de 40, estou aí na fila da adoção, acho que ainda tenho tempo para, então, ser mãe. Então é isso, só que as coisas não vão acontecer exatamente na hora que a gente quer, mas se a gente se planeja, né, a gente abre o caminho para que elas aconteçam. Então acredite e corram atrás dos seus sonhos. Maravilhosa. Com essa dica final aqui, acho que a gente não poderia encerrar melhor. Celina, muito obrigada. Vou deixar salvo aqui no IGTV e no canal do YouTube. Depois também compartilho, né, o link para vocês aí compartilharem com quem vocês quiserem. Mas muito obrigada e desculpa aí os problemas técnicos na tua live, que foi a primeira do Instagram, então já tá batizada aqui também. Estou batizada. Olha, Carol, adorei, sabe? É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite e sucesso aí no seu canal, tá? Muito obrigada. Espero que a gente também se encontre mais vezes em breve. Um beijão. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.